eu sou Sirlene Ferreira de Souza, estou cursando o terceiro semestre de Pedagogia, estou respondendo a disciplina de Fundamento de Metodologia da Alfabetização e Letramento. O meu plano de aula é um plano que interpretação de texto. Ele abrange as crianças do primeiro ano, de 6 a 7 anos de idade. O nome do meu texto é O Balão Vermelho. O texto fala de uma criança que, suposta da época da vida dele, ele ganhou um balão vermelho e ele ficou maravilhado com aquele balão, pela cor do balão. Ele passou a carregar o balão por toda parte que ele ia, ele levava o balão para brincar com ele, para a escola, para a praça, para passear com ele. E ele não se importava com que os colegas dele falassem dele a respeito do balão. Ele amava aquele balão como se fosse realmente um companheiro dele. Num determinado momento da vida dele, o balão voou, foi embora e ele ficou muito frustrado. Então o texto gira em torno dessa história. E minha aula vai iniciar com um questionário sobre balões. Vou estar perguntando a eles quais os tipos de balões que eles conhecem, as cores de balões, se eles gostam de balão, qual o conhecimento que eles têm de materiais de balões, porque vou estar passando também vídeos para eles sobre balões, diversos tipos de balões, porque sabemos que há vários tipos de balões. Então, eu quero mostrar uma vasta amplitude de tipos de balões que há, que não é só esses balões que usamos para as festas infantis. E a minha aula, o início da minha aula vai ter esse questionamento. Logo em seguida, eu vou estar entregando para eles uma folha com texto impresso, onde eu vou estar lendo aquele texto para eles e eles vão estar podendo acompanhar essa leitura com o texto deles. Depois dessa leitura, que eu fizer essa leitura para eles, que eles vierem a conhecer o texto, eu vou estar fazendo uma interpretação oral a respeito do texto. Vou estar mostrando o livro que fala do menino, fala do local onde o menino andava com o balão, o que eles faziam junto, e vou estar fazendo esse questionamento oral. Vou estar perguntando para eles quem ganhou o balão vermelho, como o menino se sentia com a companhia do balão, para onde o balão voou quando ele foi embora e como o personagem se sentiu no momento que perdeu o companheiro, de tanta alegria que ele sentia. Então, este vai ser o início da nossa aula. Em seguida, vou propor a eles que eles façam um desenho. Vou estar entregando a eles uma folha chamex branca. Cada criança vai estar relatando a parte que ele mais gostou do texto e vai estar usando os lápis e a folha e vai estar colocando esse desenho no papel, vai estar escrevendo o que conseguir escrever a respeito do texto, o que ele quiser relatar, a parte que ele quiser relatar, e logo em seguida vai estar expondo esse desenho para o colega. Eu vou estar pedindo a eles que compartilhem, cada um compartilhe a parte que ele fez da história, na folha dele. Ele vai estar falando sobre aquele desenho, ele vai estar explicando por que ele fez aquela parte da história, se aquilo dali ele gostou ou se ele não gostou, o porquê que ele fez aquela parte da história. Então, isso é uma conversa informal que vai ter entre eles e eu na sala. E conversar sobre a diferença entre emoções e que o personagem sentia ao longo da história. Nesse momento, enquanto eles ainda estão com os desenhos, eles podem falar o que eles acham que o personagem sentia naquele momento que estava com aquele balão, o que ele vinha a sentir, ou depois que ele perdeu o companheiro dele.
incentivar eles a falar sobre uma situação que já possa ter acontecido com eles, tipo, na vida deles possa ter acontecido igual, ou se eles gostariam de passar por uma experiência assim como essa criança passou. E, para finalizar, o objetivo dessa aula é identificar as habilidades de compreensão de um texto curto e identificar personagens, cenas das histórias e as ações em um texto simples, os locais, aonde aquela criança foi. Então, aquela criança, ou seja, qual personagem da história que ele tenha ouvido. E expressar as ideias compreendidas através daquela história que ele ouviu. E interagir com os colegas, seja através de uma escrita, uma pequena escrita, ou seja através de um desenho, igual eles fizeram nessa aula. E identificar também qual a criança que mais se identificou com aquele tipo de texto, qual a que menos identificou com aquele tipo de texto, o que eles acharam desse texto, se eles gostariam de ouvir um texto desse jeito, ou qual outro texto que eles sugeririam para a próxima aula, que eu poderia estar trazendo na próxima aula. Então, essa foi a minha aula, espero que vocês possam ter gostado, espero também ter alcançado o meu objetivo, e um abraço a todos vocês, até a próxima.